Olá, olá, aqui é Nilo Guimarães da Max 3D. Tudo bem? Bom, muitas pessoas têm me perguntado como quantificar os ganhos do ADOT. Como é que elas podem ter certeza, baseada em números, né, os ganhos nos aspectos de software, hardware e peopleware. Então eu, como bom engenheiro, adoro números, resolvi fazer uma planilha Excel mostrando claramente isso. Antes de entrarmos nos dados quantitativos, gostaria de destacar um pouquinho os dados qualitativos, que são principalmente esses três. Você pode observar que ajudar a garantir o sigilo da informação estratégica para a empresa tem um impacto muito maior que apenas o tempo, né, que se economiza. Mas também toda a questão da informação sigilosa, ela tem um valor intrínseco, né, tremendo. Essa informação ela vai para um concorrente ou vai para o mercado em um momento inadequado. Isso pode ser danoso para o negócio. Um segundo aspecto é que o fato de as pessoas saberem que existe um software de monitoramento do que elas fazem no computador causa uma mudança na maneira que elas se comportam. Elas tentam mostrar sua melhor versão, suas capacidades a pleno, porque sabem que os diretores, os gestores estarão vendo o desempenho delas. E um terceiro aspecto aqui que eu gosto de salientar é que o ADOT ajuda muito a responder às auditorias, né? Então, por exemplo, quando um grande player como a Microsoft chega numa empresa, às vezes é difícil para a empresa coletar informação dos softwares e das notas fiscais respectivas, né? Então, muitas vezes as empresas tentam resolver isso mostrando, se organizando apenas com uma simples planilha Excel, e isso é inadequado, é difícil então que ela consiga responder rapidamente às auditorias. Com a DOT, nós conseguimos que software, hardware e peopleware eles fiquem vinculados, é o que chamamos das três visões, né? Você pode começar por software e chegar a hardware e nota fiscal respectiva, ou pela nota fiscal você chegar ao software e hardware que ela faz referência, então fica bem mais fácil. Mas indo então para os aspectos quantitativos. O que eu simulei aqui? Eu simulei uma situação de 500 computadores, que é um parque de médio para grande de computadores. Nossos clientes aí vão de 10 licenças a 8.000 licenças, que é o caso da Votorantim Cimentos. Então essa amostragem aqui de 500 computadores, ela representa bem a situação dos clientes ADOT. Considerei o salário aqui de uma pessoa de apenas R$1.000, né? E que ela trabalha 60% do tempo dela usando computadores, ou seja, 40% do tempo ela está fazendo outras atividades que não são usando o computador. Aqui mostro então 100% de encargos sociais, considerando todos os benefícios, né? O vale transporte, vale alimentação, as férias remuneradas. Aqui também uma porcentagem já para possíveis passivos trabalhistas que acontecem. Então, nesse cenário, a empresa de 500 computadores gasta aí mais de R$500 mil por mês para manter seu pessoal. Então, qual que é a lógica aqui desse primeiro item aqui? Sabendo que os brasileiros perdem, isso é uma estatística, tá? São fatos. Os brasileiros perdem em torno de 1 hora e 15 minutos por dia com distrações no computador. Seja acessando e-mails pessoais, navegando na internet em sites que não dizem respeito ao trabalho, ou em redes sociais, enfim. Então, 15% de 8 horas diárias de trabalho dá 1 hora e 15 minutos de 8 horas diárias de trabalho, em torno de 15% do tempo. Aqui nós simulamos recuperar apenas 40% desse tempo, ou seja, se a pessoa perde 100 minutos com distrações por dia, ela perderá apenas 60 minutos. 40 minutos nós vamos recuperar com o uso do ADOT. Nessa simulação, então, chegamos a números bem expressivos. Vejam que a economia mensal ela chega a R$36 mil, que é o valor de um carro.
economia anual ela chega a supera 400 mil reais, que é o valor de uma casa. E a economia de 5 anos ela passa de 2 milhões de reais, que é o valor de um pequeno prédio. Então vejam que os gestores, os diretores, eles têm que estar atentos às possibilidades de redução de custo utilizando o ADOT, porque eles são, ao longo do tempo, valores bastante expressivos. Um segundo aspecto quantitativo importante a destacar é o retorno sobre o investimento com o aumento da segurança da informação. O que eu quero dizer com isso? O ADOT ele permite bloquear pendrives ou dar acesso limitado para alguns pendrives em alguns computadores, e mesmo permitindo que se copie com um pendrive, ele faz ele faz um backup dos arquivos copiados. Então, se uma pessoa mudar a extensão de um arquivo e copiar, mesmo assim nós teremos o backup desse arquivo que foi copiado para auditoria futura, né? Então, eu considerei aqui que a maior utilização de pendrives é em torno de 2%, e com o ADOT recuperaremos 80% desse tempo. Aqui eu poderia colocar 100%, mas estou trabalhando a favor da segurança, né? E aqui nessa parte toda em cinza são os ganhos com as impressoras. Como é que o ADOT ajuda a economizar recursos financeiros com impressoras? Bom, nós sabemos que as pessoas às vezes imprimem trabalhos de faculdade, outras coisas que não fazem parte da sua função, né? Então eu considerei aqui 3.000 folhas impressas a 12 centavos por folha impressa, totalizando aí R$360 por mês. E estimei que recuperaremos 70% desse custo. Somando então o custo com o mau uso de pendrives com o uso da impressora, em um ano chegamos a R$3.000 e em 5 anos a R$15.000. O terceiro aspecto aqui é sobre o investimento, o retorno sobre o investimento com manutenções remotas nos computadores. Vejam, são 500 computadores. Se eu ficar deslocando um técnico toda vez que acontecer um problema, isso será bastante desgastante. Aqui estou considerando o custo do tempo do técnico e também o custo do deslocamento, né? Aqui coloquei apenas R$5 e o número de problemas mensais dos computadores, considerando um problema por computador, como são 500 computadores, então seriam 500 chamados. Na verdade, em geral, é mais que isso, né? E a estimativa de redução de deslocamento dos técnicos coloquei em 50%. Dependendo da criticidade do problema, às vezes tem que deslocar mesmo. Mas também chegamos a valores altos aqui, anualmente a R$15.000, em 5 anos R$75.000. Aqui um outro aspecto relacionado a retorno sobre investimento com controle automatizado de inventário de hardware e software. Então, o ROI aqui para hardware e software está ligado num aspecto aqui que ainda em escolas e universidades acontece, que é o furto de equipamentos, né, o furto de memória RAM, enfim. Aqui, como exemplo de uma empresa, eu coloquei 0, não ocorre furtos. O ADOT, através de seus sensores, ele permite identificar a invasão de gabinete. Então, se o computador tem o sensor que mostra quando o computador foi violado, o ADOT tem condições de ler esse sensor e jogar isso para um banco de dados, né? Essa informação para um banco de dados. O custo médio mensal, então, devido à indisponibilidade do computador, eu coloquei aqui de R$1.000, e a redução que nós propomos é de 10%. E aqui a coleta manual de inventário de hardware e software, num custo de R$3, né? Uma pessoa indo de máquina em máquina para fazer isso. Como o ADOT ele permite a coleta automática, né? Aqui recuperamos totalmente esse custo, né? E aqui a questão da economia com compra de licenças de software. Eu venho do mercado de CAD, um mercado que atende às engenharias, onde uma única licença custa mais de R$10.000. Então vejam só, às vezes o departamento solicitava mais 2, 3 licenças,
E quando nós medimos o uso efetivo das licenças já compradas, muitas vezes identificávamos subutilização das licenças, que é o que eu coloco aqui, né? Se existem licenças subutilizadas, basta a empresa remanejar, que ela evitará a compra de novas licenças, então evitando esse custo. Algumas vezes identificamos até licenças que foram compradas e não foram instaladas, porque o ADOT ele mantém esse saldo de licenças compradas confrontando com o número de licenças instaladas, né? Se você tem esse saldo a maior, significa que você não instalou todas as licenças. Se você tem esse saldo negativo, significa que você instalou licenças a mais, então está em ilegalidade. Então o número tem que estar em zero, quer dizer, o número de licenças compradas, né, elas têm que estar instaladas. As economias então para o item 4 são de R$30 mil anualmente e mais de R$150 mil em 5 anos. E o quinto item está relacionado ao investimento, retorno sobre o investimento, o ROI, né, com controle automatizado de desempenho de hardware e economia de energia. Então, o Green IT ganha cada vez mais força, né, e o ADOT ele auxilia nisso também. Com o ADOT é possível programar que alguns computadores ou todos os computadores sejam, por exemplo, desligados às 19 horas, todos os dias, ou que sejam desligados sexta-feira às 20 horas. Isso permite uma economia grande num parque de computadores grande, né? Então, esse cuidado que o ADOT tem com o uso da energia, principalmente aqui no Brasil, né? Estamos em abril de 2015, o custo de energia aumentou muito, né? Então isso é bastante importante para as empresas causar essa redução. E também na linha dos sensores que o ADOT tem, ele consegue monitorar uma série de aspectos do computador. Por exemplo, existem sensores para identificar pré-falha do disco rígido, pré-falha de CPU, também para identificar a temperatura do processador, para identificar as velocidades dos coolers, né, que são os ventiladores que refrigeram o sistema. Se nós monitorarmos isso com a DOT, podemos identificar anomalias e prever ou predizer que o computador vai parar de funcionar porque o cooler travou ou porque a temperatura da CPU aumentou muito, enfim. Tomamos medidas preditivas, né, para evitar futuramente termos que tomar medidas corretivas. A manutenção corretiva ela é sempre em caráter de urgência, né, estressa a equipe, estressa o usuário final, estressa o pessoal de TI e causa perdas, danos à empresa tremendos, né? Então, se nós tivermos um controle desses parâmetros, né, monitorando isso continuamente, certamente nós tomaremos ações antes que os computadores parem de funcionar. Isso é muito bom. Então, você pode ver que somando esses 5 itens, nós chegamos a valores bastante expressivos. A economia aqui de 5 anos para 500 computadores em torno de 2,5 milhões de reais. É bastante dinheiro. Considerando aqui, mesmo com os valores de preço de lista mais altos do ADOT, que são em projetos até 20 licenças, mesmo assim, o payback para aquisição do ADOT, que é a licença perpétua, fica em apenas 3 meses e meio. E o payback aqui na locação do ADOT, né, pagamento mensal, em torno de 2 meses e meio. Claro que quem compra 500 licenças paga um valor unitário bem menor do que quem compra 10 ou 20 licenças, né? E certamente quem compra 2.000 licenças, um valor menor ainda unitário, né? Então, mas mesmo colocando o preço de lista aqui do ADOT, né, vocês vejam que o payback, o retorno sobre o investimento, né, em quantos meses pagamos, né, o investimento em ADOT, ele é bem expressivo. Então, com isso, quero mostrar para você que entendo que claramente que as empresas têm que monitorar
software, hardware e people. Essa é uma cultura muito forte dos americanos, eles monitoram tudo, eles monitoram dados financeiros de uma empresa, eles monitoram os seus concorrentes, a sua brand, sua marca nas mídias sociais, eles também monitoram. Se fazem campanhas de links patrocinados no Google AdWords, por exemplo, eles monitoram isso exaustivamente para saber o que está acontecendo. Monitoram os parâmetros de máquinas no chão de fábrica. E também, obviamente, que eles monitoram sim as atividades das pessoas nos computadores e os próprios computadores. Porque existe espaço para ganho aí, existe espaço para redução de custo. Uma empresa boa é uma empresa lucrativa. Então, enquanto por um lado tentamos aumentar a receita da organização, por outro lado temos que diminuir os custos, né? E eu aprendi com um consultor amigo meu que os custos são com umas unhas, né? Devemos cortar sempre. Então essa é a mensagem, né? O Adot pode sim ajudá-los a tornar a empresa mais lucrativa, monitorando o que acontece nos computadores. E isso é um trabalho automatizado de fácil implementação. A Max 3D consegue fazer isso rapidamente, né? Em torno de 300 computadores por dia. Então um parque de 500 máquinas, podemos prever que em 2 ou no máximo 3 dias tudo estaria funcionando de forma automática. Bom, essa é a mensagem que eu tinha para você. Fico à sua disposição, o Max 3D está à sua disposição se quiser mais informações, se quiser fazer um piloto, uma POC dessa solução e observar os resultados no seu cenário, no seu parque de máquinas. Fico por aqui, agradeço a atenção, um abraço.